Os 11 estão chegando. 3 Sonhos do Senhor, parte 1 de 3, Straight and Narrow, 21 de outubro de 2024. Introdução. Olá, irmãos e irmãs. Compartilho 3 sonhos do Senhor sobre o que está por vir nestes últimos dias. Por favor, levem isso ao Senhor em oração para confirmação, esclarecimento e compreensão. Vejam a descrição do vídeo. Mensagem. Olá, irmãos e irmãs. Obrigada por assistirem ao Straight and Narrow. Eu me chamo Genia e tenho 3 sonhos do Senhor para compartilhar com todos vocês hoje. Eles me foram dados em 3 momentos diferentes, e toda vez que eu tinha um sonho, o Senhor me dizia para não divulgá-lo ainda. Que ainda não era a hora, até que tive um sonho ontem à noite. Um sonho semelhante. E ele me disse que era hora de liberar os 3. Portanto, vou direto ao assunto. Irmãos e irmãs, peço que levem tudo ao Senhor em oração para confirmação, discernimento e revelação adicional. O primeiro sonho que tive, eu o recebi no início deste ano, em janeiro ou fevereiro de 2024. Eu fiz algumas anotações para que eu possa me lembrar de todos os detalhes, e não vou me alongar muito sobre os 3 sonhos. Primeiro sonho. No primeiro sonho, eu estava em um antigo emprego, em um café, e estava com outras pessoas. Acho que eu realmente não conhecia as pessoas que estavam naquela situação, mas sei que estávamos nos escondendo de alguma coisa. Estávamos todos dentro de uma espécie de cafeteria, e parecia que estava ficando mais escuro lá fora. Era como se fosse o último resquício de luz que sobra depois que o sol se põe. E é apenas um último resquício de brilho que sobra no céu. E lá dentro, todas as luzes estavam fracas, como se tivéssemos o mínimo de luzes acesas, e as pessoas estavam chorando. Elas estavam meio que estressadas. Estavam perturbadas. Estavam andando de um lado para o outro e, de repente, ouvi um tumulto. Era algum tipo de coisa que estava acontecendo dentro do grupo com o qual eu estava, dentro da cafeteria, e ouvi as pessoas dizerem: pegue-a, segure-a. Eu estava em outra sala ou em outra parte do prédio ou da lanchonete. E então alguém veio até mim e disse: Genia, Genia, venha, venha. Precisamos de sua ajuda. Venha. Então, saí da parte do prédio em que estava e fui até onde eles estavam. Então vi uma senhora que estava agindo como um zumbi. Era um estilo típico de zumbi. E não vou falar muito a palavra zumbi, porque não quero que o vídeo seja sinalizado, pois tenho 3 sonhos para contar e não quero usar demais a palavra. Portanto, vou dizer zom. Vou dizer apenas zom para essa palavra. Ela estava agindo como um zom, convulsionando, rosnando e mordendo, movendo a boca em um movimento de mordida, e algumas pessoas a seguravam. Então, imediatamente me sentei em uma cadeira e disse a eles que a trouxessem até mim e deitei a cabeça dela no meu colo. E algumas pessoas estavam segurando os braços, outras as pernas e o corpo, tentando mantê-la quieta. E algumas pessoas estavam segurando a lateral da cabeça dela. Então, coloquei minha mão em sua testa e minha mão em volta de seu queixo, porque sua boca estava fazendo aquele movimento de morder. Sabe, aquele estilo típico de zom, sabe? E eu estava apenas mantendo o queixo dela baixado e a cabeça dela baixada. E então comecei a orar. Irmãos e irmãs, não sei o que eu estava dizendo no sonho, mas eu estava apenas orando. Estava orando muito. Estava orando em línguas. E não sei o que mais eu estava dizendo, mas estava apenas orando. Eu estava impondo as mãos sobre ela. E então ela começou a se recuperar. Começou a voltar ao seu juízo perfeito e eu acordei. Esse foi o fim do primeiro sonho. Certo, não vou acrescentar muita interpretação a ele. Irmãos e irmãs, falarei um pouco mais sobre o que o Senhor me mostrou e me disse para revelar no final. Mas vou apenas lhe dar o sonho, e você o levará ao Senhor em oração. Estou apenas sendo obediente, e Ele quer que eu libere todos os sonhos para você. Agora Ele disse: está na hora. Esse foi o primeiro sonho. Segundo sonho. O segundo sonho foi por volta de março ou abril deste ano de 2024, eu diria.
Portanto, alguns meses depois do primeiro sonho. No segundo sonho, eu estava em um escritório ou em uma sala de conferências. Era algum tipo de negócio, algum tipo de empresa ou local de trabalho. E a sala tinha uma porta que estava aberta. Estava totalmente aberta e dava para o lado de fora do prédio e para dentro do escritório. Havia suprimentos, materiais de escritório espalhados por toda parte. Havia papel por toda parte. Computadores, impressoras, tudo espalhado pelo chão. Cadeiras estavam jogadas por toda parte na sala. Então os zombies entraram e eu entrei. Eles eram como os típicos zombies do tipo Walking Dead, tipo World War Z. And then the zombies come in, and they're like the typical, like that Walking Dead type World War Z. Eles pareciam rápidos. Rastejavam e subiam em tudo. Tinham uma aparência acinzentada e pálida em sua pele. A pele estava apodrecendo. E, sim, o corpo deles estava simplesmente morto, deteriorado e eles estavam subindo por tudo. E eu estava ali parada. Pessoal, estou apenas parada ali. Irmãos e irmãs, não sei por que eu estava ali parada, mas eu estava fria como um pepino. Estava tão calma e controlada. Eu estava ali parada. Não sei por quê, mas não me preocupei. Eu não estava com medo. Não estava, você sabe, com medo ou algo assim. Eu estava na extremidade mais distante de uma mesa de conferência, como em reuniões de trabalho ou de negócios. E eles estavam na extremidade oposta da sala. E eu estava apenas observando tudo o que estava acontecendo. E era quase como se eles não pudessem me ver. Então, eu estava ali e observava tudo. Então, de repente, olho para baixo e um dos zumbis está me mordendo. Eles estão me mordendo. Estão mordendo meu antebraço. Vou dizer apenas mordendo, entre aspas. Porque quando olhei para baixo, o zombie não tinha dentes. Era tudo só gengiva, como se ele não tivesse dentes na boca, mas ainda assim estava me mordendo. Ele havia se agarrado ao meu braço, sabe, com sua boca. E eu não sei por que ele não tinha dentes. Porque todos os outros zombies na sala tinham dentes e eram, sabe, típicos daquele comportamento padrão. E eles estavam rasgando coisas e procurando por coisas. E esse aqui, eu olhei para baixo e ele estava mordendo meu antebraço, mas eu não senti nada. Não senti nenhuma dor. Não havia sangue nem nada do gênero. Apenas senti pressão. Apenas senti pressão em meu braço. Por exemplo, se algum de vocês tiver filhos ou estiver perto de bebês ou tiver crescido cuidando de crianças recém-nascidas, quando os dentes começam a crescer, mas ainda não têm dentes e começam a babar muito e querem mastigar coisas para ajudar a acalmar as gengivas, você sabe que elas mordem o seu dedo. Você sente a pressão, mas não dói porque ainda não tem dentes. Então é isso que acontece. Foi essa sensação que tive quando ele estava mordendo meu braço e olhei para baixo. Não estava com medo. Puxei meu braço e não havia nenhuma marca de mordida. Não havia nada. Não havia sangue. Não tinha rompido a pele. Não havia rompido a pele nem nada. Não havia saliva nem nada. Foi estranho. Não sei porquê. They hadn't broken the skin. He hadn't broken the skin or anything. It was no saliva, anything. It was weird. I don't know why. Maybe. Eu pensei no Senhor. Não sei se o Senhor simplesmente tirou seus dentes naquele momento, ou se houve alguma intervenção sobrenatural, mas me foi dito que nada havia acontecido e que eu estava bem, mas tudo mais ainda estava acontecendo no escritório, e eles ainda estavam procurando pessoas ou procurando o que quer que fosse, destruindo coisas e agindo de forma estranha e louca. E foi aí que acordei. Acordei depois disso. Esse foi o segundo sonho. Terceiro sonho agora. Esse terceiro sonho eu tive na noite passada. Recebi esse sonho na noite passada, 21 de outubro de 2024, às 23 horas e 48. Agora, irmãos e irmãs, eu tinha acabado de dormir uns 20 minutos antes disso, 20 ou 30 minutos antes disso. Eram 23 horas e 20, algo assim. Quando adormeci. E depois do sonho, eu acordei. Eu estava tipo, sem fôlego.
Parecia que eu tinha acabado de entrar em uma guerra ou algo assim. Eu estava sem fôlego. Verifiquei a hora. Eram 23h48. Imediatamente entrei em oração e orei sobre o assunto e perguntei ao Senhor se era dele. E foi quando ele me disse que era. E para liberar os outros dois também. Para liberar todos os três sonhos. Porque estavam relacionados, todos eram sobre a mesma coisa. Por isso, quero lhes dar um pequeno aviso. Eu não comemoro Halloween. Não assisto a nenhum programa de TV ou filme secular, sabe? Nenhum filme de terror. Parei de assistir a isso há muito tempo, há anos. Irmãos e irmãs, o Senhor me falou sobre a maldade e a presença demoníaca por trás de tudo isso. Portanto, não assisto a nada disso. Não ouço música secular. Não assisto a nada relacionado a, você sabe, qualquer coisa assustadora. Especialmente nessa época. No Halloween, eu não participo do Halloween, então é isso. É porque eu não quero que vocês pensem que eu tenha assistido algo assustador e seja por isso que tudo isso esteja acontecendo. Não. E no caso dos outros dois sonhos que recebi, eu também não estava assistindo nenhuma coisa assustadora. Como eu disse, eu não assisto a nenhum filme ou programas de TV como esses. No terceiro sonho eu estava em minha casa. Não era a casa em que eu moro agora. Aliás, eu não moro em uma casa. Eu moro, como a maioria de vocês já sabe, em um pequeno estúdio com meu marido e minhas duas crianças fazendo um trabalho nesse estúdio. Então eu moro em um quartinho minúsculo, basicamente. Mas nesse sonho em que eu estava em uma casa, no sonho a casa era minha. E eu não tenho certeza de como a mulher entrou, mas era uma mulher possuída que parecia zombie e estava na minha casa. E assim que a vi, eu disse, vá embora em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vá em nome de Jesus. Em nome de Yashaya vá. E a mulher deu um tipo de grito demoníaco de Zon rosnando. E então eu a empurrei para fora da porta da frente. Eu fui capaz de destrancar a porta e continuei repreendendo-a e ela saiu pela porta. Então, eu imediatamente tranquei a porta. Alguns segundos ou um minuto depois, vejo a mesma mulher, a mesma, na casa. E eu estou pensando, como ela entra? Mas eu imediatamente fiz a mesma coisa. Eu a repreendi e continuei dizendo, você sabe, em nome de Yashaya e em nome de Jesus eu te repreendeu e ela saiu pela porta novamente. E então eu tranquei a porta de novo. E agora é a terceira vez, uma terceira vez irmãos e irmãs que ao mesmo tempo ela volta. E agora estou pensando, o que está acontecendo? Como essa mulher continua voltando? E eu olho para onde ela estava. E eu vejo dentro do meu quarto que a janela está aberta. Ela estava entrando pela janela o tempo todo. Então, imediatamente, sabem, ela começou a me atacar novamente. Ela estava me atacando ou tentando me atacar e dessa vez eu estou lutando de volta e então nós estamos lutando. Eu estou lutando de volta e continuamos lutando o tempo todo até o meu quarto e então ela me empurra para baixo da cama. Fim da primeira parte.